Bom dia, tudo bem com você? Estamos aqui mais uma vez para falarmos do amor de Deus, para falarmos sobre o nosso propósito de jejum de oração. E hoje eu quero falar contigo sobre alguém muito comentada, muito falada entre os pregadores e pregadoras. Ana, mãe de Samuel. Uma mulher que tinha um problema grave, conforme a visão e a sociedade daquele tempo. Mas o Senhor foi fiel com ela. O Senhor ouviu o seu clamor. Vamos lá? Havia um homem chamado Eucana que vivia em Ramá, na região de Zuf, na região montanhosa de Efraim. Eucana tinha duas esposas. A primeira se chamava Ana e a segunda Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Isso para a mulher judia era terrível. Ela era considerada maldita, amaldiçoada, ela era desprezada. Ela não era vista com bons olhos, porque o judeu sempre preservou muito ter filhos, porque ele via os filhos como herança bendita do Senhor. E o Senhor diz isso na sua palavra. Então, para o judeu, ser casado com uma mulher infértil era terrível. E isso dava o direito a ele de ter outra mulher, para que essa gerasse filhos e deixasse a sua descendência nesta terra. Então, Ana sofria demais. Ana era excluída. Ana era rejeitada. E Penina tinha algumas coisas que ela se aproveitava. Ela humilhava Ana. Penina mostrava os seus filhos. E Ana, entristecida diante das suas circunstâncias. Mas Deus conhecia o coração de Ana. E ele ia mudar isso. Certa vez, depois que comeram e beberam em Siló, Ana se levantou. O sacerdote ali estava sentado ao lado da entrada do templo do Senhor. Ana estava muito angustiada e chorava sem parar enquanto orava a Deus. Ou seja, você não pode parar de orar. Deus está ouvindo e Deus está secando as suas lágrimas, sim. Não podemos desistir quando estamos diante de um problema. A solução ainda não aconteceu, ok, mas o amanhã o Senhor sabe e Ele vai mudar, Ele vai se mover. Ele está apenas vendo a nossa fé, a nossa postura, a nossa determinação. Então fez o seguinte voto: ó Senhor dos Exércitos, se olhares com atenção para o sofrimento da tua serva, se responderes à minha oração e me deres um filho, eu o dedicarei para sempre ao Senhor. E o cabelo dele nunca será cortado. Que ela fez um voto a Deus. Enquanto ela fazia sua oração ao Senhor, ele observava. Viu que os lábios dela se moviam, mas como não ouvia som algum, pensou que ela estivesse bêbada. Eli aqui era o sumo sacerdote do templo. Os seus filhos eram os sacerdotes que estavam ali para ajudá-lo. Mas Eli fez o quê? Ele julgou Ana. Ele achou que aquela mulher estava bêbada, porque não saía palavras da sua boca. Mas ela estava falando ao Senhor. Às vezes, não temos que ficar falando aos quatro ventos. Nós temos que falar com Deus. Ele conhece e sabe das nossas lutas e devemos estar com Ele, diante dEle. Amém? Até quando vai se embriagar? Disse ele. Largue esse vinho. Ana respondeu: meu senhor, não bebi vinho nem coisa mais forte. Eu estava derramando meu coração diante do Senhor, pois sou uma mulher profundamente triste. Não pense que eu sou uma mulher sem caráter. Ou seja, ela não se importou o que ele estava pensando sobre ela, mas disse: escuta, eu estou aqui derramando meu coração ao nosso Deus, porque eu estou angustiada e eu creio que Ele vai me ouvir. Eu estava apenas orando por causa da minha grande angústia e aflição. Então o homem de Deus, o servo do Senhor, entendeu. Vai-te em paz, disse Eli.
Que o Senhor, o Deus de Israel, lhe conceda o que você pediu. Muito obrigada, exclamou ela. Então Ana voltou e começou a se alimentar novamente, e seu rosto já não estava triste. Ou seja, a angústia saiu do teu ser e a confiança. E lendo mais no capítulo 1 de Samuel, você vai ver que Ana, após 9 meses, Samuel nasceu. E foi um grande homem de Deus, um grande profeta. Ou seja, Deus cumpriu aquilo que Ana estava pedindo. Ou seja, Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Eu creio, Ele é fiel. Eu creio. Se Ana teve a sua oração respondida, eu creio que Ele estará ouvindo a nossa oração, a nossa súplica. Por isso, não desista e não pare de crer. Amém? Outra coisa, eu queria aqui contar algo que aconteceu conosco. Eu gostaria de ser mãe. Tinha um desejo muito forte em meu coração, mas eu também tinha alguns problemas de fertilidade, de uma série de coisas, e eu não podia engravidar. Fiz então aquilo que era necessário perante a medicina e engravidei. Mas com 5 meses eu perdi o primeiro bebê. Ok? Passou, recebi a cura em meu coração, entendi que era a vontade do Pai. Passado algum tempo eu engravidei novamente. Com 4 meses, eu perdi novamente. Confesso que fiquei muito triste, muito entristecida. Na minha cabeça, os meus pensamentos eram: Deus não quer que eu seja mãe. Deus não tem esse propósito comigo. Mas o Senhor me mostrou em visão os filhos que eu teria. E eu vi isso se cumprindo. Há passado algum tempo, já onde eu comecei a... Quer saber? Eu vou começar a viver um pouco mais da minha vida, deixar esse projeto de ser mãe mais para frente. No mês seguinte, eu fiquei grávida. E conforme o Senhor havia me mostrado em sonho, sim, em sonho, Ele me deu uma grande visão, onde nessa visão estava lá uma menina mais velha e um menino mais novo. Fiquei grávida. Passado algum tempo, fiquei grávida. Era a Letícia, que hoje está aí uma moça de 13 anos. E em seguida eu fiquei grávida. Passado alguns anos, eu fiquei grávida novamente. E veio o Pedro. Bênçãos na nossa vida. Ou seja, por um momento eu pensei que o sonho de ser mãe não era do propósito de Deus, mas não, eles já estavam lá, junto no coração de Deus, e no devido tempo aconteceu. Ou seja, eu quero mostrar a você que o Senhor, Ele é fiel, e precisamos crer, precisamos acreditar, precisamos confiar que na hora certa as coisas irão acontecer. Nós somos ansiosos, nós podemos ficar angustiados, mas quando colocamos o nosso coração perante o Senhor, Ele nos ouve. Então eu estou aqui para dizer a você: não deixe de crer, não pare de acreditar, o Senhor irá fazer. Ana não desistiu. Ana era humilhada, Ana era escarnecida, todos falavam dela. Mas ela acreditava no Deus de Israel. E este Deus cumpriu sobre a sua vida. Amém? Não pare de crer. Confie e o Senhor fará grandes coisas sobre a sua vida. Esta é a palavra que eu tenho para a sua vida dentro deste propósito, dentro deste mover. Deus é fiel. Não podemos desistir. Amém? Obrigada, Jesus, por este exemplo maravilhoso de Ana. Obrigada porque o Senhor foi fiel. Obrigada porque o Senhor se mostrou um Deus poderoso, um Deus maravilhoso e amoroso sobre a vida de Ana. E eu creio que o Senhor estará se movendo sobre a vida do meu amado e da minha amada irmã. Alcance eles com esta fé poderosa. Em o nome de Jesus, guarda-nos. É o que nós lhe pedimos. Amém. Amém? Creia, o Senhor é contigo. Não deixe de crer. Tchau.